Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o fuso horário das vossas nações, amadas amigas e amigos de todas as nações da Terra. Amados, amadas, o que eu vou ler, acho que é muito importante para mim e para todos. Vamos ver. Da felicidade essencial dos bem-aventurados. Mostra-se Deus, ao sair desta vida, às almas que, já purificadas de toda a culpa e pena, julga dignas de tão alto favor, não pelo modo imperfeito com que algumas vezes se lhe faz ver na terra, por entre vós da fé, por entre o véu da fé. Apesar das sombras e das figuras das coisas criadas, mas imediatamente, face a face, em si mesmo, manifestando-se-lhes a sua essência divina em todo o resplendor da sua grandeza, em toda a beleza das suas perfeições e em toda a pompa da sua glória. E como o entendimento humano é muito curto e igualmente fraco para haver de sustentar o brilhante vigor de tão alta vista, Deus o fortifica por uma divina qualidade, chamada lume da glória. Lume da glória. O que o eleva, o fortifica e o dispõe para aquela inefável visão. Revestida, pois, a alma daquela luz beatífica, contempla com suma atenção o seu adorável objeto, vendo a Deus como é em si mesmo e contemplando a sua imensa majestade, que enche todo o universo da sua glória, e sua omnipotência, que faz tudo o que quer, a sua sabedoria, cujas invenções são admiráveis, a sua bondade, cujas efusões são prodigiosas, a sua justiça, cujos flagelos são terríveis, a sua misericórdia, cujas doçuras são inefáveis, a sua beleza, cujos atrativos são suavíssimos, a sua santidade, cujos aspectos são adoráveis, e a sua providência, cujas disposições são tão incompreensíveis como todas as suas perfeições. Vê logo a alma do soberano mistério da Augustíssima Trindade nas três pessoas divinas, a sua origem, as suas relações, as suas propriedades, as suas comunicações, a sua unidade de essência, entendimento e vontade. Em suma, não há na divindade coisa alguma que Deus não exponha aos bem-aventurados, manifestando-se todo com a mais clara luz aos seus olhos.
e a glória vista, e a gloriosa vista de tantas e tão prodigiosas maravilhas os penetra e os ocupa tão forte e deliciosamente que não há entendimento nem língua humana que possa explicar em forma a este respeito, nem formar a este respeito uma ideia justa. Além disto, os mesmos bem-aventurados não só veem tudo o que há em Deus, senão que eles o possuem com a maior perfeição, como sumo bem que lhes pertence e de que eles são proprietários. Aquele sol divino penetra mais intimamente o fundo da substância da alma bem-aventurada do que a luz do sol material, que a luz do sol material penetra o cristal mais puro. E aquele oceano de glória comunica melhor as suas qualidades milagrosas à ditosa alma submergida, do que o mar comunica as suas a uma gota de água, que nele acha e ali se confunde o homem que na sua origem foi feito à imagem de Deus. Não recebo logo o seu supremo artífice, não recebo logo o seu supremo artífice, senão as primeiras cores de semelhança com o seu divino propósito, que são os raios da sua luz e das suas chamas, comunicados por meio da graça e da caridade, e assim só Deus está, e assim só acaba Deus esta sua obra quando se mostra e se entrega a alma no céu, enchendo-a da sua luz e desculpe, no céu, enchendo-a da sua luz e penetrando-a toda com os seus ardores, até fazer toda com, toda com, até a fazer toda conforme ao seu divino original, por onde perfeitamente se cumpre o que pedia Jesus Cristo ao Eterno Pai para seus discípulos, que fossem todos consumados na unidade, porque de tal modo se consumam e se uniformam os bem-aventurados com Deus, que se fazem com Ele uma mesma coisa, e por aqui se executa à letra o que diz a Sagrada Escritura, que Deus será tudo em todos, por, porquanto Ele será a sua glória, o seu poder,
a sua sabedoria, o seu amor, a sua vida, a sua beleza, a sua santidade, a sua riqueza, a sua felicidade. Ele será, para o seu entendimento, um brilhante sol, para que a sua vontade, desculpe, para a sua vontade, um para a sua vontade, num perene, num perene prazer, num perene prazer, e para sua memória uma perpétua paz. Eles cessarão de ser o que eram, para serem o que Deus é, sendo por participação o que Deus é, por essência. Proporciona a capacidade do seu ser. E cada perfeição divina, por eles participada, lhes será uma fonte perene ou plena, deve ser plena, de eterna felicidade, glorioso prazer e imensa alegria. Eles serão sábios pela sabedoria de Deus, e esta sabedoria lhes será causa de um prazer infinito. Eles serão santos pela santidade de Deus, e esta santidade os encherá todos a uma inefável consolação. Eles serão grandes pela grandeza de Deus, e esta grandeza os fará possuidores de uma inestimável glória, inefável glória, e afim por todas as mais perfeições divinas, cada uma das quais lhes servirá para sempre de uma inexplicável felicidade. Oh, quão glorioso e admirável espetáculo será ver tantos milhares de santos e espíritos celestes aplicados todos a contemplar sempre a majestade infinita do mesmo Deus, dirigindo continuamente os seus olhos para este divino objeto, sem os poder desviar por um só momento em toda a eternidade, e entrarem todos juntos nos mais doces transportes de admiração de amor e de alegria à vista de tantas e tão altas maravilhas. E eles, à maneira dos serafins que viu Isaías, exclamaram todos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Ou com os anciãos do Apocalipse: bênção, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus em todos os séculos. E ficarão assim estáticos e transportados, descobrindo sempre
novos atrativos, novas maravilhas e novas fontes de amor e alegria no soberano objeto que eles contemplam e sempre os ocupa a novos motivos de admiração, amor e respeito. É muito bonito e cabe em todo lado. Da felicidade ocidental das almas bem-aventuradas, além da felicidade essencial que possuirão os bem-aventurados no céu, tem por objeto a Deus, tendo por objeto a Deus, distingue-se outra felicidade que se denomina acidental e terá por objeto a criatura. Esta, na verdade, será menor que a primeira, mas ainda assim, por sua excelência, será muito superior a todas as nossas ideias. Porquanto, os bem-aventurados, na situação da sua felicidade, verão todas as obras que sairão das mãos de Deus, de qualquer ordem que sejam, tanto natural como sobrenatural. E para começarmos pela principal de todas, eles verão, primeiramente, a humanidade santíssima, do Divino Salvador Jesus Cristo, que é o chefe da obra da omnipotência de Deus e um abismo incompreensível de maravilhas. E verão, consequentemente, as prerrogativas, excelências e perfeições incomparáveis naquela humanidade santíssima. Verão como foi o homem elevado por ela à dignidade infinita de Filho natural de Deus, e com ela foi santificada pela divindade mesma, e toda cheia do Espírito Santo. Verão também quais foram todas as particularidades da vida de Jesus Cristo, da sua morte, ressurreição, da ascensão ao céu, tudo o que ele fez e padeceu pela salvação do género humano, o admirável poder e magnífica glória de que ele foi revestido em recompensa dos seus trabalhos, e o abismo imenso de felicidade que a sua humanidade goza no último trono do paraíso. E a deliciosa vista de tão admirável objeto encherá os bem-aventurados de um tão suave prazer, que quando no céu não houvesse outra coisa, esta só lhes bastaria para uma felicidade completa. Depois da humanidade sacrossanta, de Jesus Cristo, verão também os bem-aventurados a sua Mãe Santíssima,
que é outro abismo de incompreensíveis maravilhas. E eles verão, no mesmo tempo, todos os coros dos anjos, em cada um dos quais há uma multidão inumerável, e todos enriquecidos de perfeições que excedem a toda a nossa imaginação. Desculpa. Verão assim mesmo todos os patriarcas, profetas, apóstolos, mártires, confessores e virgens, com todos os outros bem-aventurados, e divisarão no fundo dos seus corações e no íntimo das suas almas todos os dons e excelências da natureza, da graça e da glória com que Deus os revestiu. Desculpe. Os revestiu. Deus os revestiu, reconhecendo ao mesmo passo todas as maravilhas que obrou Deus a seu favor e os caminhos admiráveis por onde os conduziu a tal alta felicidade. Não haverá em toda aquela sociedade santa um só bem-aventurado que por sua beleza, sabedoria, santidade e por todas as outras suas perfeições não seja um prodígio superior a toda a nossa imaginação. Pois se em qualquer obra da natureza, por exemplo, na mais pequena planta, há muitas e grandes maravilhas, o que será nas obras da graça e da glória, aonde o omnipotência, onde a omnipotência e a magnificência de Deus fazem ostentação dos seus prodígios. Com efeito, a vista e companhia de um só bem-aventurado causaria um prazer tão delicioso que excederia a posse de todo o mundo. Qual será, pois, a felicidade que restituirá a vista e companhia da inumerável multidão de anjos e bem-aventurados, mutuamente gozada por todos, e cada um deles? Não podemos formar disto adequado conceito. Também contribuirá muito para a felicidade suma dos bem-aventurados o ser venturoso, cada um pela felicidade dos outros, pela qual não terão todos menos prazer e satisfação, de que terá cada um pela sua própria, porque o seu mútuo amor fará tudo comum. E Deus, que se fará possuir de cada bem-aventurado, lhes dará também todo o seu reino, e consequentemente aos bem-aventurados, todos por irmãos, por amigos e por membros do mesmo corpo de Jesus Cristo. E como tais, por companheiros perpétuos da sua glória.
e de toda a sua felicidade. Assim serão bem-venturosos os milhares de vezes felizes aqueles a quem Deus concederá posse de uma tão alta ventura, e que, ainda assim, entre os mesmos homens, criados para a gozarem eternamente, haja tantos que recusem o partido do mesmo Senhor, lhes oferece para os meter de posse, com tanto que eles o amam. Desculpa. Amém. E observem como devem os seus santos e suaves preceitos, que lágrimas de sangue serão bastantes para sentir a perda que se faz tão frequentemente de um tão grande bem, por umas vaidades terrenas, por umas belezas indignas e uns meros nadas. Não permitais, meu Deus, não permitais que sejam tão cegos e tão infelizes. Acordem, wake up. Esta gloriosa felicidade de todos os moradores do Império não só lhes fará gozar o prazer das imensas e inefáveis delícias daquela corte celeste, senão também, com cada bem-aventurado, além das luzes divinas de que estará cheio, possuirá também todas as felicidades naturais de um supremo grau de perfeição, com que, pelas suas espécies infufas ou insufas, conhecerão distintivamente o que encerrava este grande universo. Conheceram, pois, sem a menor dúvida, a natureza, a matéria, a forma, as virtudes, as propriedades e o curso que tinha o Sol, e os astros conheceram da mesma sorte a natureza, as propriedades, diferenças e virtudes de todas as plantas, de todos os animais da terra e do mar, e em geral conheceram tudo o que havia no mundo, e como tudo conspirou para a beleza, perfeição e conservação do universo, ultimamente até o estado infelicíssimo de todos os reprobos concorrerá também para a felicidade acidental dos gloriosos bem-aventurados, porque eles verão lá do alto céu, pelos espaços imensos da eternidade, todos aqueles que estarão retidos naquelas prisões subterrâneas, em que a justiça divina os haverá encerrado. O pai verá ali a seu filho, o filho a seu pai, a mãe a sua filha, e a filha a sua mãe, e etc. Ali verão espantoso rigor dos seus
suplícios e ouvirão os seus horrendos clamores, reconhecendo o mesmo passo que fará o seu mal sem remédio. E este formidável espetáculo os penetrará todos de um sentimento inexplicável de amor e com reconhecimento para com Deus, que a sua infinita misericórdia os quis livrar de tão deplorável miséria. Amém. Assim, pois, todos os bem-aventurados e cada um deles louvarão perenemente a Deus pelos favores e graças que lhes fez, conduzindo-os por especiais prodígios à felicidade, que gozam e gozarão eternamente o que ele não obrou com outros muitos, que nas mesmas circunstâncias poderiam ser também venturosos, se soubessem corresponder aos seus grandes benefícios. E esta inefável predileção aumentará muito a glória daqueles felicíssimas almas. Felicidade dos corpos bem-aventurados, como o corpo foi companheiro de todos os combates das almas e teve sua respectiva parte em todas as suas obras. Era justo que tivesse também parte nas suas recompensas, sendo igualmente sócio na sua glória e na sua felicidade, para cujo efeito tirará Deus este corpo miserável do túmulo, ou do lugar em que foi consumido, e formando-lhe em um instante com sua mão omnipotente todos os membros de que era composto, lhe unirá de toda a sua alma imortal e gloriosa, que o fará participante da sua glória e da sua imortalidade, comunicando, pois, a alma os seus dotes gloriosos ao corpo, no grão em que ele se pode receber. Ficará logo mais brilhante do que o sol, e tão belo que excederá a todas as formosuras do mundo. Ficará imortal e impassível, com o que viverá para sempre, sem experimentar a menor dor, ainda que extraísse pelas chamas do inferno. Terá a mesma agilidade e sutileza que a alma, sem que as maiores distâncias nem os corpos mais duros lhe possam retardar ou impedir os seus passos. Em suma, ele gozará de uma completa paz em todos os seus membros e terá também o prazer de ver a natureza toda o prazer de ver a natureza toda sujeita aos seus desejos. Além destas grandes prerrogativas, receberá também o corpo outros prazeres inefáveis em todos os seus sentidos,
Os olhos serão satisfeitos pela vista do corpo adorável do Salvador, e em toda a sua glória e em toda a sua beleza, da Santíssima Virgem Mãe de Deus, e de São José, de São João Batista e de todos os apóstolos, de todos os mártires e de todos os outros santos, o bem e bem-aventurados, o menor dos quais fará de uma tal formosura que facilmente se, fe- se que se renunciarão todos os prazeres da terra, por gozar sempre da sua vista. O ouvido dos bem-aventurados será plenamente satisfeito com os admiráveis concertos de vozes e instrumentos de celestial música de toda a imensa multidão de anjos e santos, que excitará em cada um deles tão suaves sentimentos de júbilo e lhes acenderá um fogo de amor para com Deus, tão ardente, e lhes causará transporte de prazer tão excessivos, que excedem a toda a compreensão do entendimento humano. O olfato gozará também seus prazeres, porque os corpos dos bem-aventurados exalarão todos uma tal fragrância que a qual não houve jamais na terra. Também o lugar da sua residência exalará uma fragrância suavíssima, e tudo isto junto formará um delicioso composto capaz de fazer em todo o sentido uma felicidade completa. O gosto e o tacto conferem sentidos grosseiros. O gosto e o tacto concedem sentidos grosseiros. Deus lhes apresentará, pelo modo mais puro, objetos próprios para a sua delícia, recompensando-lhes a parte que tiveram no mérito da mortificação e boas obras, e que serviram de instrumentos para uma certa qualidade ou sentimento delicioso que não lhes causará menos satisfação do que se gozassem atualmente todos os prazeres terrenos. Amém. Portanto, pois, com a presente vida e o exórdio da futura, porque a graça é uma glória começada e a glória de uma graça consumada. Principiemos na terra a viver como cristãos do céu, imitando a pureza e virtude que participarão os justos, sem perder a Deus já mais de vista em todas as nossas obras, por todos os dias da nossa vida. Ficamos por aqui agora, amados. Chegou o meu filho. Vamos almoçar. Depois segue-se. Beijo e abraço. Com licença.